Bom, vamos lá então. Cara, eu queria saber primeiro de tudo, assim, né? Eu acho que um dos grandes lançamentos de 2025 foi o CD do Menores Atos, né? O álbum do Menores Atos. Ele tem meio que um conceito, assim, que ele é meio que dividido em três partes, assim. Eu queria saber se esse álbum de vocês, esse primeiro álbum de vocês, tem algum conceito por trás, assim, também? Se ele tem uma divisão entre eles, se ele conta uma história, tipo a que o Menores fez ano passado, assim, vocês trazem, assim, uma ideia de contar uma história ao longo de todo o disco? Vamos lá, eu acho que assim, a gente tá ainda trabalhando nesse disco como um todo, né? Então, tipo, os clipes estão ficando prontos, as artes estão ficando prontas agora. Então tem muita coisa que a gente ainda tá entendendo sobre ele. Uma delas, uma das coisas que a gente já entendeu é o nome do disco, que chama Acidentes. E o lance sobre o disco é que, assim, cada uma das músicas é como se fosse algum acidente do nosso dia a dia, sabe? Tipo assim, às vezes emocional, às vezes é uma questão de um relacionamento amoroso, às vezes é Trampo. uma questão de trabalho, às vezes é um acidente do bem, que é você encontrar uma pessoa que você gosta. Então, basicamente, o disco chama Acidentes e as músicas elas refletem vários mini acidentes que já nos aconteceram em vários momentos. Então, acho que assim, o conceito teoricamente é esse. Mas não necessariamente isso tá amarradinho música a música. Assim, cada uma tem a sua história individual, mas é assim que a gente junta elas como um todo. Até falando um pouquinho, vocês citaram aí até a questão dessa faixa que ajuda a contar, né? O quarto single aí, que não vai ter essa construção, mas que vocês decidiram lançar ele como um bônus. Existe alguma faixa que tá dentro desse álbum que vocês falaram assim, quase que vocês deixaram ela de fora, mas vocês decidiram colocar ela para dentro aí de último minuto? Falou, não, vale a pena colocar essa música aqui. Peraí, Cara, eu preciso falar isso do Renan. Senão não vai Pode. ser justo. vai lá, manda ver. O disco tem 10 faixas nesse momento. Uhum. Tinha 11. Certo. Cada vez Era ele pra ter tirava, 9 no final das contas. cada vez ele tirava uma. Daí a gente falou, calma aí, cara, dá uma segurada. Vai virar um EP daqui a pouco. Não, é isso, assim, existe esse caso, tem música que ficou de fora, na verdade, assim, quando a gente compôs, a gente acabou compondo umas 20 músicas, aí o Arbex escolheu ali as 11 músicas, acho que até mais do que isso, que ele acreditava que seriam as que fazem mais sentido juntas, e aí, no final, chegamos em 11 músicas que a gente iria produzir. Inclusive, por exemplo, a Sem Tempo que a gente gravou com o Zander era uma que ficou de fora e que a gente gostava muito. E aí, por isso, a gente falou, puta, não vamos jogar lá fora, Lançou não. fora do Vamos, disco, vamos lançar entendi. fora do disco. E aí, a gente seguiu produzindo essas 11 músicas. Aí tem uma, por exemplo, que a gente chegou a gravar, mas ela não vai estar no disco. Tem uma outra que eu não sei nem se eu vou entregar o nome, mas tem uma outra que, tipo assim, até hoje, eu acho que ela não deveria estar lá, mas meus amigos acreditam muito que ela tem que estar e ela tá lá. Então sim, existe. Foda-se, porque na hora que você tá construindo o disco, tipo, acho que a gente até tem dificuldade de se entender nesse sentido. Porque às vezes não é uma questão de não gostar da música, é muito pelo contrário. É tipo, pô, talvez nessa história aqui ela esteja Desamarrada, né? desamarrada com o restante, mas às vezes isso que é legal, saca? Então é muito difícil, né? Porque não tem certo nem errado, assim, cada um tem a sua percepção sobre a coisa, e no final a junção de todas as percepções é o que faz a banda ser a banda, né? E Sim. teve um momento também da escolha da ordem. Eu acho que foi o momento mais difícil. Mais difícil que ficar sem dinheiro. Porque hoje a gente é uma banda muito ativa, assim, como integrantes, né? Todo mundo que tem banda sabe que sempre tem um cara que é um pouco mais tranquilo ali e fala, vamos aí, vamos nessa, sabe? E hoje todo mundo na banda, isso que é bem legal ao mesmo tempo, todo mundo tem opinião, então, tipo, é importante a gente se ouvir e tal. Só que chegou um momento, também com essas músicas, que cada um queria uma ordem. A gente teve que pensar. Pô, a última ordem que a gente escolheu juntos era aquela ali, X. E eu falei, Renan, acho que pra gente não arrumar confusão, a gente tem que usar a última ordem que a gente escolheu juntos
E se a gente tiver errado, a gente tá junto. Porque se um aqui falar, não, eu quero essa ordem e não der certo, se ela der certo relativo, Vai dar um BO. vai dar um BO e a gente vai falar disso pro resto da vida, na terapia e nas vidas. E falando um pouquinho, vocês já citaram o Arbex aí. Conta pra mim aí como é que foi um pouquinho dessa rotina de estúdio, né, de gravação aí, desde quando vocês estão produzindo esse disco já? Eu sei que já faz um tempo que vocês estão nisso. E depois eu tenho uma outra pergunta aí a respeito disso também, que é o que vocês vão trazer de diferente, assim? Não, pô, cara, começando do final para o começo, sobre outros elementos, assim, eu acho que a gente tem uma presença de synth agora que a gente não tinha tido tão forte nos últimos. A gente sempre teve alguns elementos de synth nas músicas, mas agora a gente tem o Fer tocando synth de verdade, 100% né? ali, né? Como um instrumento que faz parte da banda e tá presente mesmo ali em todos os momentos. Então, assim, todas as músicas têm synth, e em muitos momentos o synth é protagonista, então eu acho que isso é uma diferença. O Arbex também é um cara que adora synth, então ele e o Fer, tipo, ficam horas e horas procurando os timbres. Além do synth, o Arbex gosta muito também das percussões, então tem vários elementos percussivos ali em alguns momentos, que eu acho que é uma coisa diferente pro nosso som. Mas eu acho que é basicamente isso, né, Gila, assim, de elementos novos, diferentes. Eu acho que, tipo, o que permeia tudo é também algumas coisas que eu e o Renan víamos falando, e a gente comentava também com os meninos, de como a gente tava gostando de música, tipo, música de bandas e artistas que fazem aquela música, tipo, que é o chimbal e é o chimbal a bateria inteira da música, e o cara vai pro refrão e voltou e ele tá aqui, e tipo, e canta num outro lugar. Então a gente, falando de composição, e tem que entender depois se deu certo ou não, é tipo, lugares que a gente buscou, tipo, nesse EP eu não gravei uma voz, todas as vozes foram do Renan, porque a gente trabalhou muito a voz dele em vários lugares que não tínhamos ido, pelo menos como metade de mim, né? Tanto de mostrar uma música pro Arbex, ele falou assim, vamos achar o melhor tom pro Renan cantar. E nem sempre a gente fez isso, pelo menos eu como banda, eu nunca tinha feito isso na vida. Então a gente teve todo esse cuidado também, assim, sabe? Como é que chama o menino do Ia Terra? Renan. Lucas Teodoro, ele falando um dia antes no Instagram dele, pô, tô aqui produzindo o Ia Terra, que a gente foi atrás do Arbex porque eu vi que ele tinha produzido o Ia Terra e a gente gosta da banda. E eu vi o Lucas falando assim, pô, nesse trecho aqui eu fiz uma guitarra e continuei o mesmo riff com o synth. Puta, eu tinha visto isso um dia antes, até falei pro Arbex, um dia falo pro Teodoro, a gente tá falando aqui, quem sabe ele vai ver, foi inspirado nele. E a gente começa uma música e começa uma parte, um lickzinho na guitarra e termina no synth do Fer. E ficou mó legal pra gente. Então a gente também queria sentir coisas diferentes, assim, tipo, de eu não tocar uma parte, ou tocar quando a música pedir pra ter uma coisa nova. Acho que esses lugares são novos, bastante. A gente aprendeu isso muito na releitura que a gente fez da Adriana Copen, de achar tom, de procurar coisas ali. Ali tinha mais responsabilidade ainda, que era uma música que não era nossa. Muito conhecida, né, também. Eu vou zoar o Bill, as figuras, meu. Ele masterizou e não sabia que música que era, então eu achei maravilhoso isso. Eu não sei se foi tão ruim assim que ele não gostou, ou se ele não lembrava mesmo. Mas eu acho que assim, teve essa parte, teve um momento que, de 2024 pra cá, que a gente falou que não ia fazer mais show e mais coisa pra poder focar no disco. Teve um momento que a gente conseguiu só em 2025 mesmo, sabe? Daí, tipo, fora as coisas que a gente fazia, marcou toda terça aqui em casa. Hoje o Renan tava até brincando, toda terça tinha um comes e bebes, aí a gente fazia música. Então eu falei, é isso mesmo. Então a gente colocou como meta mesmo, ali é o TCC, vamos entregar. É isso, acho que, tipo, dessa parte que eu me recordo. Eu só completando, Gila, assim, que, cara, a gente meio que usou o ano passado inteiro na composição desse disco, composição, gravação e etc. Então, assim, mas a gente acabou utilizando coisas desde 2020, 2021, 2022, vários riffs perdidos ali, a gente guarda muita coisa, assim, sempre que tem um grupinho... Mas aquela gaveta, né? A gente tem um grupinho de ideias, então qualquer riffzinho que o Gila cria no violão ali, um dia qualquer, fica guardado ali, e aí nesses momentos a gente revisita tudo e começa a achar umas coisas antigas que estavam perdidas e que a gente gosta e tal. Mas foi basicamente o ano inteiro entre composição e gravação, assim, meio que metade do ano compondo e a outra metade inteira gravando. Vocês já meio que me bateram a carteira numa pergunta aqui, que era de onde surgiram as principais inspirações aí, né, para essas
os sons novos. Mas eu queria entender também um pouquinho, eu vi que nesse single novo tem muita gente na parte da letra, né? Tem 4 pessoas ali que ajudaram na parte de composição da letra. E eu queria entender como é que foi isso, assim, né? Que isso é uma coisa que a gente vê, às vezes, no sertanejo, né? Que tem aqueles laboratórios de criação de letras ali, a galera se reúne, não, vamos fazer o negócio aqui. Eu queria saber como é que foi isso. Eles chamaram mais pessoas, chamaram amigos aí, não, vamos fazer aqui agora, ajudar todo mundo numa grande comunidade letrista. Primeiro, bandas e artistas, não importa o tamanho, registre sua obra, valorize tudo que você faz. Porque a gente começou a fazer isso agora com metade. Tem um monte de tempo que eu já tocava e não fazia isso. E, cara, qualquer centavo que cai ali da Abramos, esses dias aí caiu R$100. Eu falei, caralho, é nosso, mano, entendeu? Então, tem um monte de amigo nosso, um monte, a maioria não tem e deveria ter. Proteja sua obra, registre sua obra. E o Renan fala aí, que eu acho importante esse recado. Cara, na verdade, assim, o processo não mudou muito do que ele sempre foi. Quase tudo que a gente fez na banda foi sempre eu e o Gila sentado com o violão. E a gente, como o Gila comentou, a gente meio que marcou toda terça-feira de ir na casa dele fazer isso. Só que nesse processo a gente trouxe um amigo nosso que a gente gosta muito, que é o Gil do Colina. E ele tava quase todas as terças lá com a gente. Fora alguma inspiração de alguma música ou outra, o Rafa Pérez ajudou bastante em alguns momentos, principalmente depois que tudo estava pronto, às vezes opinando em alguma coisa, tipo, pô, eu acho que isso aqui não pega bem, acho que isso aqui vocês podem melhorar, mas basicamente a gente passou muitas terças-feiras, eu, Gil e Gila, sentado fazendo letras, assim, e foi daí que saiu todas as letras do álbum. Gil foi uma pessoa muito importante pra gente nesse processo. Pô, legal, Colina é muito foda. Mas acho que a gente não respondeu, porque tem muita gente naquela música. Aquela música, chegou um momento que a gente tava fazendo a produção, não sei se foi ela ou Sem Tempo que você viu tudo isso, que a gente falou assim, pô, vamos perguntar para as pessoas o que elas acham, vamos construir a letra junto. Foi diferente. Muitas das outras é o Renan canetando e eu fazendo a música normal. Mas tem sempre o pré, o pós, o Gil sempre estava aqui. A gente chegou com as músicas, muitas sem letra. Então o Renan chegava com o caderninho, violão, troca de ideia e riff. Então, e servia também, no começo estava focado no metade, mas também não, porque eu não achava que era possível treinar composição e que ia sair. E deu certo. Acho que a gente tinha um planejamento, tinha que ser feito e deu certo. Então, e mudou o game, assim, sabe? Até completando um pouco do que o Gila falou, assim, a gente nem fez coisa só do metade, tipo, nessas terças-feiras a gente acabou, tipo, fazendo coisa do Colina, fazendo coisa do metade, mas a nossa ideia era se juntar e escrever letras, e foi bem curioso, porque acabou virando quase que uma terapia também, assim, porque meio que a gente chegava de uma esfirra, que não pode faltar, mas a gente trocava ideia, tipo, e aí um falava, pô, eu tô passando por uma situação assim, assim, assim com uma pessoa, não foi legal, e eu não sei como resolver, e a gente, cara, a primeira hora era só trocando ideia sobre o problema que aquela pessoa tava passando, e aí depois vamos fazer a música, vamos? Pô, vamos falar disso aí? Vamos? E aí, ir embora. Sem tempo foi basicamente isso, né? Eu falei, pô, rapaziada, fiz um empréstimo na terça-feira aí, né, falou outra coisa e tipo, e essas coisas estão tudo na letra, sabe? Qual que é o maior desafio assim que vocês veem hoje sendo uma banda independente? Acho que vocês já citaram alguns aqui, para se manter ativo e relevante agora na cena, assim, né? E o que vocês aprenderam ao longo dessa caminhada que vocês estão trazendo para esse lançamento, para que vocês continuem caminhando ainda mais? Cara, eu acho que, tipo assim, a maior dificuldade é quase sempre financeira e tempo, porque para se manter ativo hoje em dia, você precisa estar produzindo muito, né? E assim, gravar custa um dinheiro gigantesco, assim, a gente tá com uma dívida bem grande desse álbum aí, vai demorar para pagar. E aí fazer conteúdo é caro, gravar clipe é caro, mesmo num cenário onde a gente tem muitos amigos que ajudam muito, por exemplo, nesses clipes que a gente tá lançando dos singles, a Bezerra é uma produtora que ajudou muito a gente, o Cassiano também, mas mesmo assim sempre tem custos envolvidos, né, de comprar algo, alugar um estúdio, pagar os atores, tudo muito custoso, e acho que essa é a parte mais difícil, porque é difícil ganhar dinheiro, né? Então eu enxergo essa questão da grana como um dos principais dificultadores, e o tempo também, né, porque todo mundo trabalha em outros empregos, a gente não consegue se doar 100% pra música,
música, e todo mundo tem os seus compromissos, seus relacionamentos, suas famílias, então às vezes, tipo assim, é muito difícil de conseguir juntar todo mundo pra tirar uma foto pra uma divulgação, sabe? É um inferno pra achar um dia que todo mundo pode, então é difícil, cara. Tanto que no começo do metade lá atrás, com outros meninos e tal, a gente fez uma foto 7 da manhã no dia 25 de dezembro em Jundiaí, cara. Literalmente era o único. Vocês e Papai Noel fizeram a foto. Não foi nem 7, acho que foi 6 da manhã. É. Tipo, a gente se encontrou 6 da manhã no lugar pra tirar foto, tipo, do dia exato do Natal. Porque era o único dia que dava. Cara, eu acho que o maior desafio pra mim, relacionamento, que eu sou um cara difícil de lidar, mas eu tenho aprendido bastante. São Paulo não ajuda ultimamente também. O time do São Paulo não ajuda. Mas eu tenho aprendido bastante com os meninos também, porque eles falam bastante coisas que eles acham que eu preciso mudar e eu ouço da melhor forma ali. E quando tem mais de uma pessoa falando, você tem que prestar atenção mesmo. Eu acho que, ao mesmo tempo, tá tudo isso no disco, que tem coisas que a gente desabafou e tá lá, de vários formatos, às vezes formato Gila, formato Renan, formato dos meninos, e a gente vomitando tudo aquilo, sabe? E parte de música é tranquilo, porque quando você tá com as pessoas que tá todo mundo afinidade, sintonia, né? Coisa acontecendo é bem tranquilo, assim, sabe? A parte difícil o Renan falou, vou falar da parte fácil. E eu acho que, tipo, tudo que a gente fez, assim, tipo, às vezes a gente tava lembrando hoje que a gente colou cartaz em São Paulo e nem era algo incrível, todo mundo fez isso. E teve uma vez que a gente tava num show e o cara falou, eu vi o cartaz na Consolação e eu vim ver a banda. É tipo, caramba, é tipo um clique na internet, né? Então, essas coisas são bem legais, assim, que a gente já fez, a gente tá fazendo de outras formas agora e tentando aprender também essa parte digital, porque você se doa muito para um produto e tem uma hora que é difícil vender, né? Vender no bom sentido da palavra, né? Apresentar para outras pessoas que não sua bolha, então a gente tá passando por isso como algo mais novo ainda, porque todo lançamento a gente para nessa parte, acho que a gente vai ter que, no próximo, já estamos aí fazendo uma lição de casa para lidar melhor com isso. Pegando um pouco esse gancho da parte de criação de conteúdo, eu acho que um dos temas que ficou bastante em voga nos últimos tempos a respeito foi das bandas meme. Eu queria saber um pouquinho da opinião de vocês a respeito disso, dessas bandas que muitas vezes elas conseguem alcançar públicos gigantes, mas elas não conseguem encher um show ali, exatamente às vezes por causa disso, né? Tipo, ela tem um público gigante, mas ela se construiu em cima disso de memes, né? Da brincadeira e tal. Eu acho que, na minha opinião, até o Bill já postou sobre isso uma vez, eu acho que é uma ferramenta para você alcançar mais pessoas, mas que nunca pode ser o core da banda. Eu queria ver a opinião de vocês a respeito disso, né? Que como vocês enxergam essa questão de usar o meme como uma ferramenta para poder alavancar, às vezes, visualizações e até o nome da banda. Vou falar rapidinho, porque eu sempre tenho um lance de brincadeirinha e humor, não sei o quê, e eu até faria mais, mas a gente, ao mesmo tempo, tem medo de ser interpretado como essa coisa que você falou mesmo, talvez, sabe? Das pessoas não levarem a sério e, tipo, cara, é difícil, todas as vezes que a gente se falou que a gente não riu de alguma coisa, que não foi uma entrevista leve, eu estaria mentindo. Porque a gente tem esse lance, a gente tem um lance da música que a gente doa ali com todo carinho e tal, mas, mano, no dia a dia a gente é bem palhacitos, assim, sabe? Mas a gente tem muito medo, acho que os meninos têm mais medo do que eu, de virar uma coisa que perde a mão. Pra trazer isso também, que dentro da banda, ao mesmo tempo que a gente vê que é uma possibilidade, a gente tem medo de virar chacota. Mas, cara, só completando, acho que assim, é muito difícil de eu fazer uma análise sobre o que as pessoas estão fazendo ou não, porque a gente respeita muito o trampo das outras bandas, sabe? E cada um tem o seu meio, assim. Mas eu acho que a gente, até por ter um estilo de som que é muito mais pesado, sentimental, carregado, e eu acho que talvez não combine com a gente entrar muito em trend, sabe? E acho que talvez não seja a nossa cara, sabe? Por mais que esse nosso lado palhacitos às vezes queira fazer umas gracinhas na internet, mas
aí a gente acaba, sei lá, fazendo ali da forma que a gente acredita. E acho que tem funcionado bem, assim. Obviamente que não tem os números que um meme viral tem, mas a gente fica muito feliz com o que a gente construiu quando a gente olha, assim. Quando a gente posta uma parada nova, tipo, com os comentários, com as pessoas que a gente vê, que comenta lá e a gente vê que também tá no show, sabe? Então eu acho que isso é importante pra gente, porque a gente sente que tem uma coisa que tá se construindo e que tá sendo sólida, sabe? Tipo, as pessoas, elas estão na internet e elas estão pessoalmente também, então eu acho que isso é muito massa. Cara, e tem um lance que rola nas DMs do Instagram do Metade de Mim, que é muita responsabilidade, falando bem sério, assim, pessoas que vêm falar de coisas muito pessoais, de quando tá ouvindo a música ou de quando aconteceu alguma coisa, e às vezes até eu respondo a maioria, mas tem vezes que eu não consigo responder, cara, que é muita responsabilidade que você vai dizer, assim, sabe? Porque tem o lance da expectativa também, de quando você fala pro outro aquilo que está sentindo, das coisas mais profundas ali do ser humano, né? E muitas das vezes a gente falando, pô, que legal, conheci, não paro de ouvir, mas muitas das vezes, pô, passando por um momento difícil e vocês estão me ajudando e, tipo assim, pô, é difícil ser palhacitos essa hora, assim, tipo, não existe lugar. Então, ao mesmo tempo, eu acho que é maneiro ser leve e tudo mais, mas tem coisas que a gente jogou pro mundo ali que volta pra gente e que a gente tem que lidar, né? As letras de vocês acabam causando esse impacto muitas vezes, né? São letras muito profundas ali. Mas eu acredito que vocês estão no caminho certo, assim. Eu, particularmente, como fã aqui, entendo tudo que vocês falaram. Eu concordo com todo o caminho, essa trajetória que vocês estão fazendo, porque, inclusive como criador de conteúdo aqui também, eu não gosto desse caminho da piada. Eu gosto disso aqui, assim, de levar essa piada do jeito leve, assim. Mas eu acho que vocês fazem de coração, eu acho que isso é o mais importante de tudo, assim. A gente vê isso e a gente recebe essa comunicação da melhor maneira. Parabéns aí pelo trabalho. Queria agradecer aí, Renan, queria agradecer Felipe pela... Felipe? Quem que é Felipe? Quem é você? Queria agradecer o Gila aí pela essa entrevista. Agradeço, tô ansioso para que as pessoas escutem o disco, né? Espero que vocês consigam alcançar cada vez mais gente aí com esse trabalho. E, pô, só satisfação aí ter essa oportunidade de conversar com vocês. Obrigado. Muito obrigado pelo espaço, obrigado pelo seu trabalho e bora. Valeu. Obrigadaço, nóis. Valeu.